Setembro Amarelo, então viemos aqui para falar um pouquinho sobre a conscientização contra o suicídio, né, com doenças mentais, que a gente sabe que uma coisa leva a outra. E eu quis trazer o Tauri, o meu convidado especial aqui, para falar um pouquinho sobre a experiência dele, né, como meu marido, né, a pessoa que acompanhou toda a minha dificuldade. Para quem não sabe, eu tive uma depressão bem severa, junto com a ansiedade, e também, né, passei por essa questão do suicídio, de pensar em suicídio. Então, eu acho bem importante essa fala do companheiro, né, do acompanhante que está do nosso lado também, porque para quem está do lado também é difícil. Então, meu amor, pode começar contando a sua experiência. Bom, como a Carol falou, né, é algo muito delicado. Falar sobre doenças mentais é você ter que sair do ponto em comum, do seu lugar em comum, para pensar do outro lado, de fora da caixa. Por quê? Porque quando você encontra diversos problemas com seus filhos, amigos, etc., não faça isso, não faça aquilo, coisas naturais da vida, você tem um comando e a pessoa consegue discernir sobre o que você está falando. Mas quando você entra para o lado mental, você pira o cabeção. Por quê? Porque são coisas óbvias que você tenta demonstrar para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu amigo, que não está acontecendo o que ele está imaginando. Porque muitas vezes a pessoa chega a entrar em pânico por uma situação normal. E você não entende por que ela está em pânico. Se está tudo bem, não está tão problemático desse jeito, né? Ou ela entra num estado de ansiedade, parece que vira uma euforia, é uma loucura, e você fica admirado, muitas vezes imaginando até que é frescura da outra parte, que ela está se fazendo, que ela quer se aparecer. Querido, tem que pensar fora da caixa. Por quê? Porque as pessoas que sofrem com problemas, com dificuldades mentais, elas realmente necessitam de muita compreensão, muita calma, muita paciência e de muita ajuda médica. Muito acolhimento, né? Muito acolhimento. Porque você fica de braços atados, de mãos atadas. Por quê? Porque tudo que você fala para a pessoa parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Você muitas vezes não pode deixá-la sozinha por minutos, que ela pode cometer alguma besteira. E isso aconteceu com a gente. Pior, a gente morava num apartamento nosso lá de Itapema, né, no 10º andar. Imagina a minha aflição, certo? De deixar ou de sair de perto da Carolina. Por quê? Porque tinha horas que ela entrava em pânico. Ela queria tentar o suicídio, seja tomando muitos remédios, ou seja até pensando em se jogar pela janela, né, do apartamento no 10º andar. E eu achava que é frescura? Não, isso não é frescura, isso é uma realidade. Deixa ela fazer isso, que ela não tem coragem. Tem sim, senhor, porque ela não está pensando com uma mente normal, uma pessoa normal. E para ela se jogar ou para ela tomar vários comprimidos, 2 toques, sabe? Então a gente passa por uma situação muito difícil, de olhar para a Carol e ver e dizer, poxa, você é linda, você é maravilhosa, você é uma super mãe, você tem acolhimento da tua família, nós somos casados, você tem tudo. Por que você está assim? E nem ela mesma saber por que ela estava assim. E nós tivemos que juntos buscarmos muita ajuda médica, de psiquiatras, psicólogos, ajuda de familiares para entender o que está acontecendo e ter muita paciência, medicamento. Há muitos medicamentos que são ministrados para que a pessoa se acalme, para que a pessoa comece a tentar entrar no eixo. Mas até isso dar resultado são meses, dias, meses e até anos. E, pasme, não tem cura. Ela pode realmente acalmar,
ela pode ficar num estado assim, né? que você diz, não, ela está curada. E do nada, parece que dá um gatilho, certo? Um acontecimento dá um gatilho, ela pira tudo de novo. Sabe? Graças a Deus, a Carol, há muito, muito tempo, há mais de anos, não tem sofrido disso. Mas não dá para bobear. E por que ela não tem sofrido disso? Porque ela não se descuidou. Ela continua contando com apoio psicológico, vira e mexe conversando com psiquiatras, com medicamentos adequados, fazendo muito exercício físico, porque além de gostar, isso é uma grande vantagem, porque mexe com adrenalina, mexe com tudo, é maravilhoso. Inclusive, muita gente pergunta, né? Por que eu faço atividade física todos os dias? E para mim, o meu ponto principal é a questão da saúde mental, que eu sei que o meu cérebro, ele tem outro funcionamento quando eu estou praticando atividade física. Para mim, assim, não dá para faltar. Exatamente. E eu já tenho esse problema, né? Não gosto muito da atividade física, né? Eu acho que eu vou ter que começar a entrar em pânico, nego, porque senão não é fácil. Mas falando sério novamente, tá? Não é doença para se brincar. Ninguém escolhe estar assim, ninguém escolhe não sair do quarto por dias, querer ficar no escuro, não querer ver ninguém. Como o Tauri mesmo colocou, né? Poxa, eu tinha tudo, estava recém-casada, não tinha do que reclamar da vida e mesmo assim não estava bem. Mas não era uma escolha, é uma doença e precisa ser tratado como uma doença. E eu não tenho dúvidas que mesmo a gente, né, teve condições de buscar ótimos profissionais, mas para mim o ponto principal foi ter esse acolhimento da parte do Tauri, porque eu cheguei ao ponto que muitas vezes eu não tinha força para ir na psicóloga. Então lá ia o Tauri fazer todo o trabalho de tentar trazer a psicóloga até em casa para fazer esse atendimento domiciliar, e ele nunca desistiu de mim e nunca também duvidou da doença, né? Acho que ele também fazia muito contato com os profissionais para tentar entender um pouco como era o meu funcionamento, o porquê desses pensamentos. E ele encarou como isso, não como a Carol é uma fresca, a Carol quer chamar atenção, como ele falou, ou a Carol não quer sair do quarto porque é uma preguiçosa. Ele sabia que aquela ali não era a Carol que ele tinha conhecido. Então essa rede de apoio, a minha mãe também, né, morava com a gente, ajudou bastante. Foi primordial, então... E algo que a gente tem que ter sempre em mente é o seguinte, você leva num psicólogo, por exemplo, né? Mas ela já está há meses no psicólogo e nada muda, então é problema dela. Não, muitas vezes o profissional não é adequado para o trabalho para com essa pessoa. A Carol, até chegar numa psicóloga maravilhosa, tá? Gente finíssima que a acompanha até hoje, vou deixar aqui o link dela, né? Nós passamos por vários psicólogos, por vários psiquiatras, certo? Por quê? Porque não é algo assim, você tem que realmente ser expert nessas situações e o próprio psicólogo, psiquiatra, tem que ter muita paciência, tem que ter muita dedicação, tem que acompanhar diariamente o seu paciente. E a gente percebe com esses acompanhamentos que na Carol, por exemplo, foi gatilhos lá da infância dela, às vezes da adolescência. Não é algo assim que surge do nada. Não, aquilo vem acumulando. Às vezes a pessoa, né, foi abusada quando era pequenininha e aquilo traumatizou de um jeito que até hoje ela tem traumas, tem problemas sérios. E ela mesma não sabe por quê e não consegue. Quando ela percebe isso, sabe, é que aí ela começa a botar as cabecinhas em ordem. É como se fosse encaixando as peças, reencaixando as peças, né? Tá tudo fora do lugar, e aí quando você vai fazer esse trabalho na terapia, você vai organizando as coisas, os pensamentos, o passado. Então você demorou às vezes 20 anos, né, 25 anos para chegar numa depressão forte. Não vai ser em uma sessão, 1 mês, 2 meses que tu vai curar isso. Eu digo para você uma coisa seguinte, se você que está passando por isso hoje em dia, seja pânico, ansiedade, depressão, vontade de cometer um suicídio, tá? Qual é um passo em direção
a uma cura, entre aspas, a minimizar a sua doença. É você reconhecer que você tem esse problema. Você tem que botar para dentro de você mesmo, dizer: eu sofro de depressão, eu sofro de pânico, eu tenho alguma coisa dentro de mim que não está certa. E aí sim, com isso em mente, procurar ajuda com especialistas e juntamente com seus familiares. Se abrir a sua mãe, a seu pai, a seu marido, se eles não entenderem, se eles virarem as costas, tá? Você procure o seu especialista e tente se ajudar neles ou outros amigos, porque isso é coisa séria, tá? Tenha tudo isso em mente. Você não é culpado de nada que está acontecendo com você, nem de você cometer atos que seria de tomar algumas coisas contra o seu corpo, de se envenenar, de fazer algumas coisas. Você não é culpado, você não tem as rédeas da sua vida. E para ter as rédeas da sua vida, você precisa de muito apoio. Como a Carol fala, de uma rede de apoio que passa por amigos, familiares e grandes especialistas e medicamentos. Então, você, meu amigo, minha amiga, que pode estar sofrendo com isso, procure ajuda, procure alguém que lhe compreenda. E muitas vezes, faça aqui, ó, aproveite, a Carol passou por isso e ainda tem, né, passado às vezes por isso. Então, chama a Carol, conversa com ela. Ela não vai ser o seu médico, ela não vai ser seu psiquiatra, ela não vai ser responsável pelo que você vai fazer. Mas sim, ela pode contar a experiência dela mais profundamente para você e te ajudar a você buscar especialistas, né? Doenças mentais é uma coisa séria, muito mais séria do que você imagina e muito pior do que qualquer outra doença. Fala, câncer, mas câncer você vai lá, toma um remédio, faz isso, a quimioterapia, isso e aquilo, e consegue controlar e ter uma vida um pouco mais normal e duradoura. Na questão psicológica, você mergulha num breu, numa caixa fechada, que você não tem como sair de lá. Né? Só ladeira abaixo. E você não vê saída. Você entra num quarto escuro e não quer mais sair. E as pessoas acham que aquilo é preguiça, que aquilo é você querer fugir da realidade. Não. Gente, abra os olhos para seus filhos, para seus amigos que estejam tendo esse tipo de comportamento. Porque isso pode salvar vidas. A sua atitude pode salvar a vida de um familiar seu ou de amigos seus que podem estar sofrendo com doenças mentais. Vamos nessa, vamos dar as mãos, vamos nos ajudar. E tem redes de apoio e equipes preparadas para trabalhar com isso. Tá? Então eu gostaria de dizer que inclusive existe um centro de valorização à vida. Existe um telefone especial para isso, chamado número 188. É 24 horas e a nível nacional. Então, se você estiver passando por qualquer dificuldade, não tem às vezes com quem conversar, não hesite em entrar em contato com esse pessoal que está preparado para conversar com você. Então, meus amigos, esperamos poder ter ajudado vocês um pouco. Qualquer coisa, vocês sabem como nos encontrar, como chamar a gente, mas muito mais do que nos chamar. Tente conversar com familiares, amigos. Se nenhum te der a devida atenção, busque você mesmo um auxílio através do 188 ou de uma ajuda médica, certo? Você pode ter certeza que você vai mudar e que você vai melhorar. A sua vida vale a pena. Você vale a pena. Saiba disso. Você é a pessoa mais importante nesse mundo para você mesma, tá? E muitas pessoas vão sentir a sua falta se alguma coisa acontecer de errado com você. Eu, por exemplo, não saberia viver sem essa minha linda mulher, sem essa mãe, sem essa esposa dedicada e maravilhosa, certo? Juntos somos mais fortes, né, meu amor? Sempre. Sempre. Não esqueça de curtir, comentar aqui a sua história para que outras pessoas possam ler, possam se inspirar, possa ser força para essas pessoas. Compartilhe o nosso vídeo com quem está passando por essa dificuldade, quem precisa escutar essa reflexão. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!